E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu tô gravando essa aula logo após de eu ter visto vocês, de eu ter matado a saudade de vocês. Quer dizer, matado não, que ainda tô com saudade, né? Mas da gente ter batido, ter feito aquele bate-papo, né, com o professor Túlio. Então, eu tô gravando logo depois essa aula para vocês. Estou com saudade, quero logo que essa pandemia acabe para a gente se encontrar. Gente, qualquer dúvida sobre as aulas, podem falar comigo no privado sobre as atividades. Espero que a gente tenha mais aulas, né, daquele tipo, né, ao vivo. É muito legal, a gente conversa, interage, tira dúvidas. E é isso aí. Então, para começar nossa aula, a aula da gente hoje vai ser sobre as alterações climáticas. Quando eu falo em alterações climáticas, o que vem à mente de vocês? O que é que vem? Ah, mudança de clima, né? Um clima mais quente, né, com temperatura mais elevada, para um clima com temperatura mais baixa, né? Claro, também, né? Mas a alteração climática, ela vai mais além disso e ela tem vários fatores, gente, que vai poder influenciar nessas alterações climáticas e eu vou mostrar para vocês. Tá, bora lá. As alterações climáticas, como o próprio termo indica, referem-se a mudanças no clima que estão ocorrendo em todo o planeta, que apresentam efeitos que já podem ser vistos de várias de suas partes. Então, é exatamente isso. As alterações climáticas, gente, elas vai ter os seus benefícios em alguns casos, mas ela vai ter também os seus malefícios. E assim como eu posso dizer, essas alterações ela tá em todo o nosso planeta, certo? A gente tem uma mudança constante do clima do nosso planeta e de diversas regiões, exatamente. Né? Como por exemplo, né, aqui no Nordeste a gente passa um bom tempo na seca, né? A falta de água, né? Não tem plantação para os agricultores rurais, né? Alguns animais, né, chegam a morrer de fome e de sede, exatamente. Então aqui no Nordeste a gente tem essa alteração climática que caracterizou já a nossa região Nordeste. Quando uma pessoa vem de fora, a pessoa fala, Nordeste, tem gente que já pensa, já assemelha o Nordeste ao clima seco, né? Mas foi justamente por conta dessas alterações climáticas que a gente hoje passa por algumas necessidades, né? Principalmente aquele agricultor que mora lá no seu sítio, onde lá falta água realmente, né? E é bem complicado. Então, essas alterações elas ocorrem quando existe uma variação no clima, tanto em escala global como regional, exatamente. Essas alterações ela pode ser em todo o planeta como em uma determinada região. Deixa eu pegar aqui a caneta que fica mais fácil para eu ir marcando, né? Então, essas alterações referem-se à mudança na temperatura. Quais são essas mudanças? Nebulosidades, chuvas, ventos, neves e demais fenômenos meteorológicos, exatamente, quase que não saia. Então, gente, a gente vai ter, né, em algumas regiões, e até algumas cidades aqui do Brasil, né, a presença de nebulosidade, de grandes chuvas, né, chuva bem forte, e de ventos, né, aqueles ventos que têm uma quantidade enorme de velocidade, né, que às vezes até destelha a casa, acontece isso. E também a gente vai ter aqui no Brasil, ocorre pouco, mas tem a incidência de neve, principalmente na região sul do país, né? Em algumas localidades onde a gente tem uma alta altitude, a gente tem a presença de neve. Então, essas mudanças no clima, elas vão poder determinar a vegetação e a ecologia de determinada região. Exatamente, e é aqui que eu queria falar, é esse ponto aqui que eu queria falar com vocês. Essas mudanças climáticas, elas vão determinar a vegetação exatamente. Então, o que ocorre aqui no Nordeste, vamos voltar para o Nordeste. Vocês notam que eu sempre venho para o Nordeste, é porque é bom a gente falar do nosso Nordeste, certo? É bom a gente falar da nossa região, né? A gente tem que valorizar onde a gente está. Então, é o seguinte, aqui no Nordeste mesmo, o clima daqui é muito quente, né? É muito quente e a maioria das vezes o clima daqui ele não tem tanta umidade, né? Mas é um clima bem quente, né? Vocês já perceberam, principalmente na época de verão. Na época de inverno o clima daqui já é quente, a gente tem pouco índice de chuva e no verão é que é quente mesmo, certo? Então o que ocorre? Esse clima quente vai caracterizar essa vegetação daqui. Então aqui a gente vai ter plantas, certo? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. A gente tem plantas que são denominadas xerófitas, gente. Plantas xerófitas são plantas que possuem adaptações para viver em regiões com pouco índice de água. Então, como a nossa região tem pouco índice de água, a gente vai ter algumas plantas que possuem essas adaptações, como, por exemplo, os cactos, né? Chique-chique.
mandacaru. Todas essas plantas, elas possuem espinhos, então elas perderam as folhas, né, para criar espinhos, e esses espinhos fazem com que essa planta não perca água para o ambiente, né? Então a gente vai ter plantas aqui que vão armazenar grande quantidade de água em suas raízes, como por exemplo o buzeiro, né? Um buzeiro ele armazena, né, água em suas raízes. Então o que? O clima quente determina essa vegetação. Determinou a nossa vegetação, né? A nossa vegetação vai ser uma vegetação criada por uma diversidade de árvores que conseguem sobreviver nesse clima seco, né? Que vão ter adaptações. E a ecologia também, né? As interações entre, no caso, a flora, né, e a fauna na nossa região vai ser determinada, né, por esse clima, certo? Então aqui, gente, eu quero lembrar uma coisita a vocês, né? O que acontece com as alterações climáticas? As alterações climáticas podem gerar impactos para o meio ambiente também, como, por exemplo, o derretimento de geleiras por conta da alta temperatura. Gente, eu quero dizer a vocês que eu disse na nossa live, mas eu vou repetir. A Sibéria fez 37 graus Celsius. Gente, 37 graus Celsius. Foi marcada a temperatura mais alta do Polo Norte, né? E, gente, a gente tem que ter ideia, ter em mente, isso para os animais que vivem lá é catastrófico, gente. Porque é o seguinte, um urso, né, como vocês podem estar olhando aí nessa imagem, que vive numa geleira, quando essa geleira começar a derreter, vai haver o quê? Escassez de alimento. Esse urso ele vai terminar ficando em um bloco de gelo, não vai ter com que se alimentar e vai chegar a morrer, né? Então, a alteração climática, né? A gente lembra lá, vamos assemelhar a Sibéria. A Sibéria é uma região muito fria, a gente tem uma grande quantidade de geleira, fez 37 graus, gente, vai derreter tudo. Se derrete geleira, ocorre o que, professor? Se derrete geleira, ocorre o aumento no nível do mar. Se tem aumento no nível do mar, tem o quê? Tem o quê? Exatamente, a destruição de ilhas, né? O nível do mar vai aumentar na parte litorânea também, né? Então, várias espécies podem chegar a morrer. Inclusive, isso também, né, vai acometer o quê? Ao ser humano, né? O ser humano vai sofrer com esses prejuízos por conta das mudanças climáticas. Notem essa segunda imagem aqui, rapidão, né? Essa segunda imagem, a gente tem o quê? O nosso planeta é uma imagem feita pela NASA, é um GIF, né? O nosso planeta aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Opa, fui até errado, tava nem vendo uma seta. Olha aqui, olha aqui ao decorrer dos anos o quanto a geleira já derreteu. Ó. Vai voltar do início, olha. Aqui a gente tem uma quantidade de gelo, aí ela vai e derrete. Gente, isso é, né, um grande impacto ambiental. Isso é um grande impacto ambiental causado pelas mudanças climáticas. Ah, mas as mudanças climáticas ocorre naturalmente? Não, né? A gente, ser humano, tem uma parcela de culpa gigantesca, né? Muito grande, né, dos impactos que são causados no meio ambiente. Então vamos seguindo. Essas mudanças podem ocorrer devido aos processos naturais ou pela ação humana, exatamente, né, um ponto que eu queria tocar. As nossas ações vai fazer com que ocorram impactos ambientais. Gente, lembra lá, a gente saiu de uma live, falou sobre o ambiente, a gente está falando sobre a alteração climática que é interligada ao meio ambiente. Então, vamos pensar fora da caixa, gente, vamos se perguntar o porquê, vamos preservar o meio ambiente, vamos ter cuidado com o que é nosso, né? Então, notem o seguinte, alguns dos impactos, né, dos impactos ambientais são que a extinção de várias espécies, derretimento de geleiras, né, como tem aqui embaixo, o aumento do nível do mar, né, são apenas algumas das consequências, né, desencadeadas pelo aumento da temperatura global. Exatamente. Gente, a extinção de várias espécies, né, ocorre por quê? Porque lembra lá na Austrália, no ano passado, que estava acontecendo o aumento da temperatura, né, naquele ambiente, uma alteração do clima fez com que se aumentasse abruptamente, né, de uma forma gigantesca, né, a temperatura, e começou a pegar fogo nas florestas. E aí, gente, começa uma extinção em massa, tanto de fauna como de flora. Vocês viram lá a quantidade de koalas que estavam morrendo, né? De cangurus, gente. Era um tremendo fogaréu lá naquela região, gente. E isso é um impacto muito grande para a natureza. Então,
o desmatamento das florestas causa a extinção de várias espécies, como também a caça proibida causa também a extinção de várias espécies. Aqui na Amazônia, gente, há cerca de 67% da Amazônia é desmatada por ano. Isso é gigantescamente alto esse nível. Pense só, 67%. Quando a gente desmata, né, 67%, a gente não só está matando as plantas não, que são de grande importância, né, que é o foco. A gente está matando várias espécies. As espécies utilizam as plantas como abrigo e como alimentação. Né? Se existe, né, na ecologia, no caso, e no meio ambiente, o que a gente chama de cadeia alimentar, onde uma espécie vai depender da outra para sobreviver. Né? Então, notem que as alterações climáticas, né, ela está totalmente ligada ao ser humano. Se o ser humano vai lá e desmata, né, a Amazônia, né? Aquelas árvores que estavam fazendo uma transpiração, né? E lembra lá que eu falei na aula da gente, quando a gente tem uma transpiração, a gente tem um quê? Né? Uma grande umidade. Essa umidade sobe e causa chuva. Naquela região não vai mais chover. Se não tem vegetação, não vai ter umidade. Se não tem umidade, não tem chuva. Então é isso que ocorre. Essa aula é boa para a gente refletir um pouco também, né? Então, um dos impactos ambientais gigantescos que vocês conhecem é o aquecimento, né, global causado, né, pelos impactos ambientais do clima do nosso planeta. Então, o aquecimento global ele é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada próxima à superfície da Terra. Exatamente, a gente vai ter um aumento gigantesco nos oceanos e na superfície, né? E isso vai desencadear vários problemas, né? Tanto para nós, seres humanos, como para a fauna, como para a flora, né? Então, isso se deve principalmente ao aumento da emissão de gases, no caso da atmosfera, né? Que vai causar o efeito estufa, que no caso seria o dióxido de carbono, né? O CO2. Quais são as principais consequências do aquecimento global? Frequência maior de eventos extremos climáticos, como, por exemplo, o tornado, né? Como, por exemplo, o ciclone que teve em Santa Catarina semana passada, né? Que aqui no Brasil a gente não tem tantos esses eventos, né? Como também o quê? Tempestades tropicais, lembra lá das tempestades, né, tropicais que a gente tem, ondas de calor, secas extremas, lembra lá do nosso Nordeste, a gente tem secas extremas, nevascas, furacões, tornados e tsunamis. Exatamente, então tudo isso faz parte. Notem que todos esses impactos ambientais, eles estão girando em torno do quê? Das alterações climáticas. O aquecimento global é uma alteração climática onde se eleva o quê? A temperatura dos oceanos e da superfície terrestre, né? Então, vai se ter o quê? Graves consequências para as populações humanas, ecossistemas naturais, podendo ocasionar, né, a extinção de espécies, como eu falei atrás, né, a extinção de animais e de plantas, né? Então, o aquecimento global vai ser essa liberação do monóxido de carbono, né? Principalmente aqui na superfície terrestre, né? A gente tem indústrias que liberam, né, monóxido de carbono, libera também radioatividade. Nós vamos ter nós seres humanos próprios, né, com os nossos veículos também, com as queimas, né, com as queimas da floresta, né, queimas de plantas de árvores, liberando o quê? Monóxido de carbono, né, para a atmosfera, né? Então a gente tem um aumento desse CO2, né? A gente tem um aumento desse CO2 que causa esse efeito estufa. Eu vou mostrar para vocês em um vídeo mais ou menos como é esse efeito estufa, vocês já sabem disso, mas eu vou só relembrar para vocês, né? Então aqui a gente tem o efeito estufa, né? Como é que ocorre? Ocorre como? A gente vai ter a nossa camada de ozônio, né? Com ozônio, que essa camada ela é uma camada protetora, ela vai proteger a Terra contra os raios solares. Alguns raios vão penetrar e vão passar pela camada de ozônio e outros vão ser refletidos de volta e vão voltar, né, em direção ao Sol, beleza? E o que ocorre? Parte desses raios que entram, né, vai servir para manter a vida na Terra. A gente precisa sim de uma determinada temperatura para se ter vida. Porém, o que aconteceu é o seguinte: com a liberação, né, altamente do dióxido de carbono por indústrias, né, pelos seres humanos, né, com vários tipos de poluições, né, a gente se tem o quê? A gente tem, né,
o aumento, né, desse aquecimento. Por quê? Porque essa camada de ozônio ela vai fazer com que se tenha um aquecimento, né, na Terra. Esse CO2, né, ele vai ficar aquecendo o planeta. Só que a gente já tem esse aquecimento natural, que é através do raio solar. Né? Então a gente já vai ter o quê? Um CO2 vindo, no caso, direto do Sol. A luz solar vai fazer com que, né, nosso planeta, né, se aqueça. Né? E a gente já vai ter o CO2 naturalmente na atmosfera, junto com outros gases, como oxigênio, como nitrogênio, que já faz com que a Terra se aqueça. Só que o que é que a gente faz enquanto ser humano? A gente libera mais CO2 ainda. E o que acontece? Vai ter um maior aquecimento. Né? Vai se ter um maior aquecimento e vai acabar também a camada de ozônio. Acabando a camada de ozônio, a gente vai receber, literalmente, né, eu posso dizer assim, os raios solares diretamente na Terra, sem ser refletidos de volta. Então, queria falar aqui para vocês, né, de algo bem legal que eu peguei no site do Greenpeace, né? Falar em mudanças climáticas vai ser além de discutir sobre o planeta, né, e alguns graus. Opa! Volta para cá. Falar sobre mudanças climáticas vai além de discutir sobre o planeta em alguns graus mais quentes. Então, falar sobre mudança climática, a gente fala da saúde, né? Vocês sabem que quando eu falei na live, quando a gente tem um aumento de dióxido de carbono, vai gerar o quê? Vai gerar várias doenças respiratórias. Falar sobre mudança climática, fala sobre saúde em quê, professor? Em termos de quê? Que quando a gente tem temperaturas muito baixas em determinadas regiões, servem para quê? Para agentes infecciosos, infectar a população, como o quê? A Aedes aegypti. A gente tem o quê? Na época de inverno aqui, uma grande quantidade e um grande índice de dengue na nossa população, né? Como também um índice maior, elevado de gripe, né? De transmissão viral, não é isso? Falar sobre a mudança climática é falar sobre a alimentação. Se a gente tem uma mudança climática nessas regiões, principalmente do sertão aqui, da Paraíba, do nosso Nordeste, a gente tem o quê? Aquelas pessoas lá que não conseguem plantar porque é sol, não tem chuva, o índice de chuva é baixo. Saibam que aqui na região do Nordeste, né, principalmente aqui na Paraíba, tem cidades que chove apenas o ano inteiro 100 milímetros. Isso é quase nada. 100 milímetros não dá para plantar nada, gente. Então, falta alimentação. Se não tem chuva, não tem comida, certo? A gente tem que pensar não só na gente, a gente tem que pensar naquele carinha que está lá, né? Naquele agricultor, né? Naquele cara que está lá precisando, que não tem condições de comer e que o alimento dele é o que ele planta, né? Então, falar sobre as mudanças climáticas é falar da floresta. No Brasil, o desmatamento da Amazônia é o principal vilão do clima. Por quê? Porque derruba as queimas das árvores, libera os gases, né? Que são os gases que são liberados quando a gente queima uma madeira ou uma árvore, CO2, né? E aí a gente perde nossas florestas, né? Custando muito caro para o planeta. Seguimos. E aqui, gente, é só a nível de informação mesmo que eu tinha falado para vocês. Formação de ciclone, né, e frente fria provoca chuva em Santa Catarina e alguns trabalhadores ficam ilhados. Essa notícia aqui é do quê? Que a gente tem um aumento, né, de alguns agentes infecciosos, como por exemplo a Aedes aegypti, né, principalmente na época que a gente está em inverno. Aqui, Sibéria registra 37 graus, né, e o calor volta a bater um recorde no planeta em junho. Gente, isso é triste. É sério mesmo, é de se preocupar. Então, gente, pense fora da caixa. Eu vou finalizar essa nossa aulinha, certo? Daqui a pouco, mas antes eu vou corrigir as duas questões da atividade. Mas pense fora da caixa, gente. Né? Vamos plantar árvore, né? Vamos adotar uma árvore. Tem até uma música, adote uma árvore, vamos adotar a árvore. Vamos pensar no meio ambiente. Quando você vê uma pessoa lá desmatando, se pergunte por quê, certo? Aquela pessoa está desmatando. Quando você vê outra jogando lixo do terreno baldio, converse com a pessoa, aconselhe, igual eu vi na aula de ciências do professor Gustavo, que as alterações climáticas estão prejudicando o planeta, certo? E não é legal. Se joga lixo em local inadequado, vai poluir o solo, né? A gente vai ter poluição no solo. A gente, quando você vê uma pessoa queimando madeira, fale lá também que ela está liberando dióxido de carbono, que isso pode causar várias doenças respiratórias e ainda aumentar o aquecimento global. Gente, vamos pensar fora da caixa. Beleza. Essa aula, ela serve também como um alô para vocês se perguntarem, para vocês se questionarem e para vocês fazerem a diferença. Como eu falei na live da gente, né, anterior, o futuro são vocês.
Vocês vão ter que tomar atitudes, pensar no meio ambiente, né? A gente tem que pensar sempre em todas as ações que a gente faz. Toda ação tem uma reação. O que a gente planta, a gente colhe. Beleza, galerinha? E aqui é a nossa frase para finalizar nessa parte da aula. As ações pelo clima devem vir de baixo para cima, né? Nós já estamos vendo maior impulso nesse sentido, vindo de pessoas que estão enfrentando desafios diários por causa das mudanças climáticas. Eu expliquei essa frasezinha bem legal, né? Junto lá com a nossa live, junto com o professor Túlio. Então, galera, deixa eu olhar a nossa aulinha, né? Bora lá. Bora aqui corrigir nossa atividade bem rápido, né? Dá tempo, ainda tá 20 minutos ainda. Vamos lá. Deixa eu me sentar aqui, o negócio é ao vivo mesmo. Vou sentar aqui, deixa eu ajeitar, perfeito. Bora lá. Então, a nossa atividade, eu passei só 2 questões do livro, né? A primeira, a questão nova, ela diz o seguinte: o deserto do Atacama é considerado um deserto, né, mais alto e árido do mundo. Exatamente, é isso mesmo. Localizado no Chile, tem cerca de 200 km de extensão. A corrente, aí é para completar, a corrente marítima, aí a gente completa, é responsável pelo clima do Atacama, ele corresponde ao do tipo, né? A gente completa. Aí seria a letra A, né? A corrente marítima do Golfo, né? Fria. A corrente marítima do Golfo é responsável pelo clima do Atacama. Ela é uma corrente fria, né? E origina-se próximo à Antártica. Será que é isso, galera? Deixa eu pegar aqui a canetinha que fica melhor. Não. Puxa, cadê? Não é essa, não é a letra A. Por quê? Porque essa corrente, essa corrente, no caso marítima, que vai, né, definir o clima do deserto do Atacama, ela não é a corrente do Golfo. Não é, né? Então, erradíssima aqui, letra A. Oxê, cadê a canetinha, rapaz? Aqui, pronto. Letra B, né? A corrente marítima de Humboldt quente já não é, porque a corrente ela não é quente, é uma corrente fria, né? Letra C também não é, porque tem quente, aqui a gente já elimina. Vamos ficar entre essas duas, né? Vamos para a letra E, logo. A corrente marítima de Humboldt, né? Certo. É responsável pelo clima do Atacama, exatamente. Ela é uma corrente do tipo fria, exatamente. E se origina próximo ao Ártico? Ela se origina próximo ao Ártico? Não, ela se origina próximo ao Antártico, né? América do Sul, né? Polo Antártico, gente, exatamente, Circo Polo Antártico, né? Então vamos lá, letra D é a questão correta, né? Corrente marítima de Humboldt, né? É responsável pelo clima do Atacama. Ela é uma corrente do tipo fria, isso, e origina próximo da Antártica, exatamente, né? E agora bora lá, complete a tabela inserindo pelo menos 3 variáveis climáticas envolvidas na previsão do tempo e pesquise os instrumentos de medida utilizados para determinar essas variáveis. Gente, eu vou colocar aqui 3, né? Não tem como eu escrever, mas eu vou colocar abreviado, né? Aqui a gente não tem como escrever, né? Porque está em forma de PDF, mas eu vou colocar abreviado para vocês, né? De toda forma, eu vou colocar abreviadinho aqui, pelo menos 3. Variáveis do clima, a gente tem o quê? Temperatura. Vou botar aqui, ó. Temperatura. Vou botar TF. Vocês colocam temperatura aí, beleza? Temos mais o quê? Pressão atmosférica. Vou botar aqui pressão atmosférica, PA. Pressão atmosférica. Vocês colocam aí, vou colocar 3. E umidade do ar, gente. Umidade do ar. Umidade, né? Eita, que bacana. Do ar. Umidade do ar. 3, né, variáveis do clima. Instrumentos, né? A gente tem quais tipos de instrumentos? Nós vamos ter os termômetros, né? Anotem aí, termômetros, né? Que mais, galera? Quais são mais os instrumentos? Termômetros, né? Bora. Barômetro também, exatamente, barômetro, né? Nós vamos ter o higrômetro. E eu vou deixar esses 3, termômetro, barômetro e higômetro. Galerinha, só essas 2 questões mesmo para corrigir. Eu vi que todo mundo acertou, né? Fico feliz, né? Porque eu estou corrigindo já depois de ter recebido, né? Então, parabéns, gente. Parabéns, gente. Ótimo desempenho. Estou morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida, falem comigo no privado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijão.